Irmã Rosana, fazer a oração. Amém. Amém. A paz do Senhor para todos os irmãos. Vamos orar então pela palavra, né? Isso. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, Senhor, que nos desse, Senhor. Quero te pedir, Senhor, nesse momento, Senhor, que venha, Senhor, a tocar os nossos corações, cada palavra que for vir, Senhor, da presença do Vanildo, que possa, Senhor, abençoar toda a família, Senhor, nesse momento, Senhor, que ele venha com a tua palavra que mexe, Senhor, com nossos corações, Senhor. Venha, Senhor, tomar providência, Senhor, que o Senhor venha confortar, Senhor, cada palavra, Senhor, nesse momento dito, Senhor, por ele, Senhor. E que o Senhor esteja sempre conosco, Senhor, nessa oportunidade. E essa palavra que venha, Senhor, tocar, Senhor, em cada coração dos irmãos e todos, Senhor. Eu te peço em teu nome, Senhor, em teu Espírito Santo, Senhor, que venha nos proteger, Senhor, de todo mal, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Presbítero Vanilton, com a oportunidade. Amém. Bom, eu gostaria primeiramente de agradecer aí pela oportunidade. É sempre um prazer, né, estarmos aqui junto com os irmãos. Embora com essa distância, né, que nós estamos, mas nós estamos aqui, né, reunidos, como o nosso pastor nos diz sempre aí, nós não paramos em momento algum, né, nesse período de pandemia nós continuamos aí fazendo a obra. Como a leitura que o Daniel havia feito ali, tudo vem para que nós possamos ter uma direção, né? Então, existem pessoas, como os fariseus fizeram, né, a cabeça do povo em uma certa época, que a gente não vê ali exercer o amor, né? E tentando colocar até para o povo que Deus é um Deus que exige muito, é aquele Deus que está sempre cobrando e pronto para castigar. E a Bíblia, se nós começarmos a ler entendendo o que estamos lendo, nós vamos observar que Deus a todo tempo ele demonstra um amor, né? E um amor muito grande pela humanidade, né? Pelos filhos, né? O qual ele criou. E nós vemos isso a todo tempo, embora algumas pessoas tentem colocar para a gente que Deus é um Deus que está sempre querendo castigar. E ali, quando Paulo escreve a igreja de Éfeso, ele diz que Deus já nos escolheu em Jesus antes mesmo da criação do mundo, para que nós pudéssemos ser santos e irrepreensíveis, né, na presença dele. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, né? Então nós vemos ali e em muitos outros textos o tamanho do amor de Deus pela humanidade, né, pelo seu povo. Nós é que começamos a fazer errado, a ouvir conselhos errados, a ouvir coisas erradas, e aí, como o Daniel leu ali pra gente, na hora, ao invés de escolhermos o Todo-Poderoso, nós escolhemos, naquela época, né, as pessoas que estavam ali, o povo escolheu que libertassem um criminoso ao invés do nosso Todo-Poderoso. Vamos abrir a Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 1, a partir do versículo 8, para nós entendermos assim, um pouco desse amor, né? Porque a gente começa a ouvir algumas pessoas e a gente acha assim, não, Deus não está nem aí para a gente, e se tiver de acontecer, vai acontecer, nós vamos passar sozinhos. E isso era o que tentavam pregar em algumas épocas, e os fariseus faziam muito isso, né? Em várias épocas ali. E o pastor Adailton até mostrou um livro ali que compra um pouquinho assim o barulho dos fariseus, porque não era bem assim. Claro que existiam pessoas boas, nós vemos em várias passagens ali que o próprio
Gamaliel, que era uma pessoa bem conhecida ali dentro do templo, ele estava sempre procurando ser sensato, né? Ele estava sempre procurando agir da melhor maneira possível. Então nós vemos ali que tinham fariseus que tentavam fazer a coisa certa. Mas ali em Êxodo capítulo 1, versículo 8, diz assim: então subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia sobre José. E aí a gente começa a voltar um pouco no tempo e a gente observa que Deus preparou um homem, como ele faz ao longo da nossa vida e fez ao longo da nossa vida. Ali ele prepara um homem que vai acabar com um problema muito sério que havia não só em um lugar, não só em uma localidade no momento, mas iria acontecer um problema no mundo todo, que era a fome. E Deus prepara um homem, e ali nós vemos uma providência para que não houvesse separação também, porque ali no Egito iria ser o palco para todo o acontecimento, né, onde teria recurso, onde José iria ter recursos para cuidar da fome que ia acontecer no mundo todo. Então, muitas pessoas olhariam assim para José, chegando diante do rei, era um escravo, vestes de escravo, era algemas de presidiários, e estava ali diante de um rei, porque Deus, por amor ao mundo, por amor à humanidade, preparou aquela pessoa para trazer solução para um problema que estava por vir. E ali não existia agora, mas poxa, no Egito, né? Por que no Egito? Nós não devemos discutir isso, nós só sabemos que ali tinha uma solução, né? E o texto diz que a gente fica imaginando assim, né? Poxa, um homem, né? Um israelita acabou com a fome do mundo naquela época, e simplesmente nós vemos ali no texto que então subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia sobre José. A gente fica imaginando isso, né? Como que pode, né? Uma pessoa acabou com a fome no mundo, a pessoa tomou providência, né? Usado por Deus, com certeza. E ali nós vemos o amor de Deus, né? Naquele ato. E simplesmente, né? Os egípcios já não lembravam mais de tudo que José havia feito, né? Mas quando esse povo estava se esquecendo que José havia feito isso, Deus entra mais uma vez com providência e levanta mais uma pessoa. E agora uma pessoa para se preparar para libertar o povo, porque ali o povo de Israel começa um sofrimento muito grande. E nós vemos assim que a Bíblia, a gente lendo um pouquinho mais para frente, quando esse rei ele viu que o povo crescia demais, ele teve medo que esse povo se unisse, né? O temor dele já não foi para uma coisa boa, ele teve um temor achando que esse povo está crescendo demais e se os nossos inimigos vierem nos atacar, esse povo pode se unir com os nossos inimigos e nos atacar também. E se a gente parar para pensar, esse rei ele não pensou em momento algum em coisa boa, né? Porque a gente fica imaginando, se eles trabalhassem direito, né? Trabalhassem com amor também, eles teriam um povo que estava crescendo em números ali ao lado deles. Mas em momento algum esse rei pensou que o povo de Israel estava crescendo muito, mas poderia ser uma vantagem de ter um povo desse do lado deles, né? Se eles tivessem o temor a Deus, se eles levassem para frente, levassem adiante o que a palavra de Deus nos ensina, que é o amor, eles
e tratariam aquele povo com amor e teriam para o futuro aliados, né, com eles, mas em momento algum o rei e aquele povo pensou nisso, né? No versículo 22, ele diz assim: por isso Faraó ordenou a todo o seu povo que lancem no Nilo todo menino recém-nascido, e aí nós já sabemos, só deixem viver as meninas. Então nós já sabemos daqui para frente, né, o que aconteceu, né? E nós sabemos que Deus tem um compromisso com o seu povo, né? E por isso ele dá para Moisés todas as condições de se preparar para o propósito que ele tinha em sua vida, né? E o propósito de Moisés, a gente começa a imaginar, Moisés tinha um propósito agora, né? Ele nasceu numa época que todos, né, com a idade dele ali, estava sendo pessoas morrendo, né, os recém-nascidos morrendo, e Moisés nasce naquela época. Então algo de diferente acontece ali, porque ele sobrevive, né? E ali Deus prepara tudo para ele, né? E aí vocês ficam imaginando, né, uma pessoa depois de ter tudo, morando num palácio, né, sendo tratado assim como um príncipe, né, um príncipe ter que abandonar todo aquele luxo, né, para cumprir o seu propósito, né? Um propósito de amar o próximo, né, de se preocupar com o outro, né, o que o outro está sentindo, né? Esse era o propósito de Moisés, libertar aquele povo que a cada dia o sofrimento aumentava, né? Muitos nem se preocupam com as pessoas que estão ao seu redor. Imagina perder, né, um certo conforto que tinha para libertar um povo que, se nós começarmos a ler, e as pessoas conhecem a história toda, nós vamos entender que Moisés foi criado ali com todo aquele luxo e não tinha contato muito com o povo. Então, para todos os efeitos, era um povo estranho para ele, né? E ele se compadece com aquilo ali e tem amor àquele povo. E quando ele descobre ainda que é o povo dele, o amor cresce mais ainda. E a gente observa que Moisés, ao ser levado para o palácio, também já era um planejamento de Deus para que ele adquirisse conhecimento e no futuro pudesse trabalhar tudo aquilo que Deus ordenaria para ele, né? Todo aquela condução daquele povo, ter sabedoria para lidar com todas as adversidades, até conseguir liberar e também passar com eles pelo deserto. Então, amor, né? Nós vemos ali mais uma vez o amor de Deus preparando alguém para o seu povo, né? Moisés até gostaria de ter entrado na Terra Prometida, mas Deus até pode ter falado com ele assim: não, teu propósito é esse, teu propósito não é conquistar a Terra Prometida, teu propósito é libertar o povo. Isso você já fez, então deixa que eu vou preparar o próximo. E aí nós sabemos da história de Josué, né? Então nós vemos assim que as pessoas não se preocupam, né, nas coisas mais importantes, né? O próprio Jesus, ele fala em João 15:12: amem-se uns aos outros como eu os amei. Então o amor, né? Deus sempre nos amou. Ele sempre, nós levando adiante a leitura da Bíblia, nós vamos ver a todo momento o amor. O homem, ele cisma de ficar lembrando de pecados, né, que as pessoas cometeram. Às vezes você está num propósito e a pessoa vem, mas você fez isso, você fez aquilo, e vem querer ficar acusando quando a pessoa está no seu propósito, principalmente quando a pessoa está no propósito, né? Nós vemos ao longo de várias partes do Evangelho que os fariseus, eles também conheciam a palavra, pregavam bem a palavra, né? Mas não praticavam nada daquilo que pregavam, né? O nosso pastor até estava falando sobre isso ontem. Eles não praticavam o que eles liam, né? E além de tudo, eles conheciam a palavra, não praticavam e ainda colocavam um peso no povo, né?
eles faziam com que as pessoas, muitas vezes, se sentissem assim, com uma dificuldade muito grande de cumprir, né, o que eles colocavam, como eles interpretavam o que estava escrito na palavra, e jogavam um peso em cima de todo o povo, né, de todas aquelas pessoas que procuravam a igreja na época. E isso me faz lembrar, né, porque nós vemos que Jesus fala isso: vocês escutem o que os fariseus falam, o que eles pregam, mas vocês, se eu não me engano, está em Mateus 23:3, que diz assim: obedeça-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois eles não praticam o que pregam. Isso me faz lembrar até a nossa última EBD. Nós conversamos um pouco até sobre algo mais ou menos desse jeito aqui, que foi onde o pastor Adailton estava falando a respeito dos dons, né? Algumas pessoas dão muito valor que eu tenho que ter aquele dom, que eu tenho que saber fazer aquilo, eu tenho que falar em línguas, né? Não é bem assim, né? Do que Deus não, ele não está preocupado com a pessoa falar em línguas, né? Ou se a pessoa, se ela profetiza, né? Deus não está preparado com isso, ele não está preocupado com isso, mas ele se preocupa se você entendeu a verdadeira razão para o qual ele enviou o seu único filho aqui na terra, né? Então Deus não está preocupado se eu tenho o dom de profetizar, se eu tenho o dom de falar em língua. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado se você está cumprindo o seu chamado, né? O nosso chamado para estar onde nós estamos é amar ao próximo. Né? Quando nós nos preocupamos com o que o outro está passando, eu tive uma experiência esses dias. Eu sempre peço oração pela Dona Maria Aparecida, que é vizinha de uma amiga nossa, que é a Dona Maria Luísa, que está com um problema muito sério, essa Dona Maria Aparecida. E eu conversando com essa Dona Luísa, ela dizia o seguinte: ela estava numa angústia tão grande por ver essa vizinha dela com esse problema, e o filho, que é o único que está cuidando dela, e teve que abandonar tudo na vida, trabalho, tudo para cuidar da mãe. E ela numa angústia, sentindo assim que ela não podia fazer nada, porque é uma doença degenerativa que a vizinha tem, e ela não pode fazer nada. Então eu vi ali, essa senhora, ela não é cristã, mas eu vi ali o amor, ela exercendo o amor, né? Ela preocupada, ela passando mal com aquilo fazendo um mal para ela. Então ali eu vi o amor, né? E a gente não vê, e muitas das vezes, hoje em dia, por exemplo, nós não temos isso. Nós estamos passando por problemas sérios aí, e algumas pessoas, elas não se compadecem de saber assim: opa, eu vou ficar esse período aqui afastado, né, do que eu gosto de fazer, mas uma hora isso acaba e eu vou, porque se eu sair, eu tendo amor a alguém, eu vou me preocupar que se eu sair, que se eu ficar aglomerado por aí, que se eu ficar no meio de multidão, eu posso trazer isso para alguém, eu posso levar essa doença para alguém. Então as pessoas não estão preocupadas. E eu vi nessa Dona Maria Luísa um amor pelo próximo, uma preocupação com o que aquela pessoa está passando, a pessoa que está doente. E o filho, por estar passando aquilo tão novo, mas tendo que deixar tudo de lado para cuidar da mãe. Então, isso a gente vê exercer o amor. E aí é como o pastor Carlos até falou uma certa vez, a gente conversando, que às vezes, como é que a gente vai poder condenar certas pessoas e falar assim: não, essa pessoa aqui, ela é de outra religião, e não, essa aqui não vai para o céu. E ela, às vezes, ela exerce mais o que está na palavra, ela exerce mais a mensagem de Cristo do que as próprias pessoas que acreditam em Cristo, que estão na igreja, né? Então nós vemos isso, várias pessoas que exercem, que estão dentro que estão fora da igreja, mas que estão dentro da palavra, né?
Nós vemos muito acontecer isso, as pessoas passam por uma pessoa na rua, não está nem aí se aquela pessoa está doente. Se acontecesse aquele caso da parábola do bom samaritano por aqui, aquele homem ia morrer ali, ia apodrecer ali, e ninguém ia tocar nele, porque as pessoas não estão nem aí, né? Nós ainda estávamos conversando no domingo, quando o Darley falou a respeito de uma pessoa que estava em uma igreja, e nessa igreja ele começou a se sentir mal porque todos falavam em língua ali, em línguas, e ele não conseguia. Ele tentava e não conseguia, e simplesmente as pessoas não estavam nem aí para observar que ele estava se sentindo mal com aquilo. Ele se sentia excluído. Na cabeça dele, ele era uma pessoa diferente de todo mundo ali. Ele não se sentia ambientado, porque as pessoas tinham o dom, e alguma coisa na mente dele, alguma coisa nele estava errado, né? Ele não fazia parte daquilo ali. Então, faltando até discernimento naquele povo que estava ali na igreja, de falar assim: opa, gente, ó, está acontecendo alguma coisa aqui, vamos abraçar esse irmão aqui, vamos mostrar para eles, para ele, que existe coisa mais importante aqui, para ele se preocupar. Tem a palavra, tem o amor, ele tem que entender o que está aqui na palavra. Isso aqui, uma hora, o dom aqui, nós temos, beleza, mas uma hora, se tiver de acontecer para ele, vai acontecer, né? Os fariseus faziam isso, né, na sua maioria. Eles pregavam que fazer a vontade de Deus era algo tão difícil, que colocava tanto peso, tanto jugo nas pessoas, né, que em algumas igrejas, igual essa que esse rapaz frequentava, era impossível praticamente da pessoa entrar naquela igreja, continuar frequentando e fazer parte. Então, acaba uma falta de discernimento, uma falta de amor, que afasta as pessoas, né? E eles, né, pregavam ali, e muitos pregam assim, que é preciso, né, tanta coisa, né? E aí a gente se depara ali na carta de Paulo, né? Isso para gente já ir encerrando aqui, que já está passando aqui um pouquinho aqui do tempo, mas a gente se depara ali, quando a gente lê a carta de Paulo às igrejas da Galácia, não é Galáxia, né? As igrejas da Galácia, né? Em Gálatas 6, 8 e 9, que diz assim: quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Então, muitas coisas, inclusive essas coisas que tentam nos afastar da igreja, que tentam afastar a pessoa da igreja, isso é algo para que o povo venha desanimar. Mas nós sabemos em quem nós cremos. Quando Deus percebeu que o homem, ele tinha uma facilidade muito grande para acusar, ele falou: não, se esse problema é fácil para eles ficarem acusando, eu mesmo vou mandar o meu filho, né, para a terra, para entender como acontece. E todo esse problema com o pecado que esse povo tinha, deixa comigo que isso eu vou resolver. Vocês cuidem do propósito que eu coloquei vocês na terra, e deixem o restante comigo. Então, não deixem que ninguém venha anular o sacrifício de Cristo na cruz, né? Deus enviou o seu único filho para tratar dessa parte, mostrar para vocês o que significa a palavra amor, amar ao próximo, né? Então, quem tem essa cisma de ficar lembrando do pecado, de nos acusar, é o homem. Deus não está nem aí para qual foi o seu pecado, né? Se nós fôssemos observar essa história de pecado, né, Davi não teria chegado onde chegou, né? Mas Deus estava preocupado com o propósito que ele tinha. Ele se arrependeu, reconheceu o pecado, reconheceu que ele havia pecado. Então você vai ser punido por isso, mas você tem um propósito. Vamos ver se seu coração está direcionado para o propósito que você tem para cumprir, né? Portanto, nós sabemos ali em Romanos 8, que Paulo diz assim para a gente, isso para a gente trazer para a nossa vida, né? Portanto, agora já não há condenação
para os que estão em Cristo. Deixa as pessoas falarem. O seu pecado está perdoado e você tem outra coisa para se preocupar. Você tem que amar ao próximo. Você tem que levar em frente o seu propósito. Descubra qual é o seu propósito. Né? Vá adiante com ele. E deixa que o restante, deixa quem quiser falar. O seu propósito tem que ser cumprido. Deus está preocupado com isso. E se Deus tivesse o mesmo olhar que o homem tem, né? Isso, como eu falei, Davi não chegaria nem perto ali do que chegou. Né? Deus não se preocupa com as coisas materiais. Ele só se preocupa se você está exercitando o dom de amar. Né? Para encerrar, todas as vezes que você se encontrar recebendo um peso com acusações por conta de algo que você fez e que já confessou, já se arrependeu, não deixe que essas acusações tenham a pretensão de anular o sacrifício de Jesus na cruz. Né? Gaste todo o seu tempo aqui na terra tentando ser um imitador de Cristo, né? Amando ao próximo, se preocupando com a necessidade do próximo. Né? Se você reconhece o sacrifício de Jesus na cruz, os que tentam não terão nada para acusá-lo. Amém? Fiquem com essa palavra. O tempo é muito curto aqui. Eu tinha aqui preparado uma série de coisas aqui, mas o tempo é curto. Então, espero que os irmãos tenham entendido, né? E leiam a Bíblia, que vocês vão entender, vocês vão ver ao longo de toda a leitura da Bíblia que Deus, ele está ali, ele não está esperando você cair para te mandar para o inferno, não. Ele está sempre esperando você se levantar para ele te guiar pelo caminho. Mas você tem que se levantar, se colocar pronto, né? Ame ao próximo como a ti mesmo. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Que os irmãos possam guardar essa palavra nos corações e que possamos nos aproximar cada vez mais de Deus, permanecer na presença dele, porque o mundo é mau, o mundo é perverso, precisamos de Deus do nosso lado, sem Deus não somos nada. Amém? Passo a oportunidade agora para a pastora Adailton, para dar as considerações finais, fazer a oração para encerrar e para a bênção apostólica. Meus irmãos, a paz a todos. Parabéns, Vanilton. Parabéns, Ludmila, pela condução do trabalho. E parabéns, Vanilton, pela excelente mensagem. Parabéns a todos que participaram cantando. E eu cheguei na hora que o Ayrton estava cantando. Que você possa ficar com essa mensagem, né? Sermos todos imitadores de Cristo. É difícil, mas não é impossível. Aliás, essa é a nossa grande missão, né? Sermos imitadores de Cristo. Então, Deus abençoe todos vocês. Obrigado a cada um pela participação e pela presença. Vamos continuar orando pela nossa igreja e orando por esse mundo todo, por esse país, para que a doença acabe. A gente está preso parece que a gente está preso numa pandemia que não quer ir embora. Eu sou incapaz de dizer se historicamente a pandemia de 1918 durou tanto tempo, porque foi mundial também, né? Mas essa já está aí há um ano. Na verdade tem mais de um ano, porque ela começou no final de 2019 e se estendeu para dentro de 2020 e a gente está preso dentro dela. Acho que Deus abençoe você nessa noite, viu? Vamos orar. Pai eterno, obrigado pela tua misericórdia e graça. Leva-nos agora na tua paz e nos dá a tua direção e orientação. Aquieta o nosso coração todos os dias e nos dá a paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a doce e preciosa consolação do Espírito Santo sejam com todos aqueles que querem continuar sendo imitadores de Cristo, que todos estes digam amém. Deus abençoe a tua vida.